Oi, pessoal, tudo bem? Estamos fazendo um podcast Inclusão e Educação, trazendo a sua fé. Hoje a gente está comemorando os 3 anos do podcast Inclusão e Educação, em grande estilo. Um cara que eu gosto muito e que também foi um exemplo desde quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. Para mim, ele é uma inspiração. O Daniel Maia está com a gente. Professor Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu, Ednei, meu professor da Agressival, estou entrevistando você, meu querido. Vamos bater esse papo então. Querido, e como é que foi pra você? Porque você é judoca. Como é que foi fazer a transição do judô para o jiu-jitsu? Foi tranquilo, na verdade eu treinei judô quando eu era bem criança, então o judô ali foi mais uma diversão para mim, um esporte que, né, minha mãe me colocou quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Eu fiquei pouco tempo não, né, para criança bastante, eu fiquei uns 2 anos treinando, e aí na verdade quando eu tinha 12 anos eu fui treinar Kung Fu. E aí sim, depois que eu fui para o jiu-jitsu, então, para mim foi bem tranquilo fazer essa transição. Acho que o judô, quando eu era criança, principalmente, me ajudou, né? Porque me deu a consciência corporal ali de luta agarrada, que a gente consegue transferir para o jiu-jitsu. Ô, querido, e como é que você consegue assim, tirar, conseguir fazer um jiu-jitsu que é teu? E explicar de uma forma tão simples que eu adoro os seus comentários no UFC. Como você explica. E você, assim, que, assim, não é querendo comparar porque cada um é único, mas a tua seriedade e a forma como você luta me lembra muito do Pantoja, que tem um jiu-jitsu também primoroso. Como é que é pra você fazer as suas mesmas, as suas adaptações? Porque você foi fazendo o seu jogo, que é único, é seu. Aham. Uhum. É, eu, assim, no jiu-jitsu, de adaptação para lutar MMA, é, Isso. eu sempre, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu já, na verdade, quando eu comecei, eu tinha feito, quando eu era novo, uma luta de vale tudo na época. Uhum. Então, quando eu começo a treinar jiu-jitsu, lá em 97, eu já tinha uma experiência de arte marcial já há um tempo, e eu queria fazer o que a gente chamava na época de vale tudo. E tudo que eu treinei dentro do jiu-jitsu foi visando, esse tipo de competição. Na verdade, o jiu-jitsu esportivo para mim foi um acidente ali. Eu sempre procurava, fazer todas as técnicas que eu queria, todo esse tipo de coisa, era para eu lutar o vale tudo que eu jogo MMA. Então, vamos dizer que todas as técnicas que eu fazia, eu pensava já nisso. Eu falava: "Ah, eu quero fazer uma raspagem. Não, mas eu quero ser uma raspagem que seja boa pro jiu-jitsu e pro vale tudo também. Eu quero uma queda, então, eu vou trabalhar mais queda baiana ou queda de single leg, porque essas quedas são mais úteis no MMA do que um COI". Então eu já fui adaptando desde a faixa branca o meu jiu-jitsu para o que eu queria fazer. Quer fazer uma pergunta para ele? Oi, Demian, tudo bem? Eh, Tudo bem? Tudo jóia. Eu vi no seu Instagram, você faz uns comentários muito interessantes sobre a questão psicológica, né? E eu trabalho com a psicologia esportiva, e eu vi um relato seu ali sobre a primeira derrota sua no UFC, né? Que você Aham. fala do ego. Então, assim, como é que você traz essa questão da pessoa estar centrada ou ela achar o meio termo ali para conseguir não perder para o medo, né, porque geralmente ele perde para o medo, né, ou para uma dúvida que ele tenha na cabeça, né. Como é que você pode trazer isso pra gente? Então, aquilo que eu falei lá é interessante, porque aquilo foi um texto que eu escrevi, né? Essa reflexão sobre o ego e como trabalhar com ele. E no próprio texto, né, eu falo isso, que eu li esse texto no Instagram, que eu acho que o jeito mais fácil de você conseguir usar o ego ao seu favor e não deixar
o ego te congelar, é você prestando atenção nele. Então você tem que prestar atenção. O ego ele gera emoções e gera atitudes que eles vão ou te empurrar para frente, por exemplo, quando você tem muita vontade de vencer, porque você quer que as pessoas te vejam ali como vencedor, ou quando você quer que, tipo, provar para você mesmo que você consegue evoluir. Isso tudo são formas assim que o ego está te empurrando. Mas quando você começa a, às vezes, escolher um treino mais fácil, que está preocupado que você vai perder o treino, o que as pessoas vão pensar, ou deixa de lutar, deixa de buscar um desafio, porque está preocupado com o que os outros vão achar, se você perder desse jeito ou daquele, aí ele está te travando. E a única maneira da gente conseguir lidar com isso é com reflexão, é você olhar, entender as atitudes, as emoções que você está tendo, quando elas são geradas por ego, para onde elas estão te levando, né? Ou para um caminho de evolução ou para um caminho de estagnação. Ô, Ah, Daniel, e deixa eu te perguntar, como é que faz pra lidar com a dor? Porque dor você vai sentir ali. E como é que você faz para continuar iniciante? Porque quando você luta, você tá se preparando pro, né, pra lutar, não coisa. Dizem que essa do sparring é mais dolorido do que a luta. Como é que você faz pra aguentar o tranco e continuar? Seja na trocação, seja no jiu-jitsu, como é que você tá lidando com isso? Ou na hora a gente não sente tanta dor? Então, você está falando da dor física, né? Eu acho que É. a física é a mais fácil de lidar. É, é, eu acredito que quando você escolhe uma carreira de luta profissional, né, ou de esporte em geral, principalmente luta, você sabe que a dor faz parte desse processo todo. Aham. E então resta você aceitar e lidar com ela da melhor maneira. A dor ela é lógico, é um termômetro, né, para saber onde parar e onde continuar, principalmente nos treinos. Aham. Você não pode estar tendo uma dor no corpo que está te falando ali, uma Aham. lesão que é para parar, para você não piorar Aham. aquilo. Aham. Mas, tem dores que são passageiras, várias delas, né, às vezes uma pancada, alguma coisa, Aham. e você vai ter que passar um pouco por cima dela e aceitar que faz parte. Você vai sentir dor, não existe, o esporte, que você não vai sentir dor. E como eu falei, né, a parte física, ela reflete também o que a gente sente psicologicamente. Todo mundo vai passar por dor na vida, não existe uma vida sem algum tipo de sofrimento. Então você tem que aceitar e lidar com isso. E a luta nada mais é do que uma metáfora da vida. É, com certeza. é. Porque você luta dentro e fora do ringue, né? Você luta dentro e fora do Exatamente. Você luta dentro e fora Ah, do ringue. Quer fazer mais alguma É. pergunta pra ele? Depois você. Sobre a sua questão, no jiu-jitsu, né, você teve uma evolução muito rápida, né, da faixa branca até a faixa preta, né, se eu não me engano, acho que foram 6 anos, foi isso? Você atribui isso. 4 anos e meio, 4 anos e 7 meses do dia que eu fiz a primeira aula oficial de jiu-jitsu até o dia que eu peguei a faixa preta. Nossa, bem pouco tempo, né. E como você atribui É. essa evolução rápida, assim, a quê? Porque hoje, geralmente, né, o pessoal fala aí em 8, 10 anos, né, para pegar a faixa preta. Por que que você teve? Porque Na a época qualidade de jiu-jitsu mesmo, né, estava impressa ou por conta de campeonatos que foi ganhando, como é que foi isso? eu acho que então, eu acho que um tempo bom médio de pegar a faixa preta é isso, entre 8 e 10 anos, né. Se a pessoa tiver, assim, uma regularidade muito alta, ela pode pegar um pouco menos que isso, de repente uns 6 anos e meio, alguma coisa assim, com uma regularidade de treino bem alta, eh, de volume de treino, né, porque no fim das contas o que conta é quantas horas você tem de tatame. Uhum. E o que acontece é o seguinte, apesar de eu ter 4 anos e 7 meses, tem cara que tem 4 anos e 7 meses de treino e que treinou 1/10 do que eu treinei nesses 4 anos e meio. Eu vivi o dia inteiro na academia, então isso conta muito, porque eu falei, no fim das contas são horas de tatame. Quantas horas aulas eu fiz nesses quase 5 anos aí? Muito mais do que tem gente que treina há 20 anos e não fez.
Uhum. Isso é uma coisa. E aí outra coisa, né, eu queria viver disso, então eu me dedicava à competição demais e fui ganhando, né, fui vice-campeão mundial de faixa azul em 99, aí em 2000 eu ganhei de roxo mundial, aí em 2001 eu ganhei de marrom mundial. Então eu fui ganhando muitos campeonatos, isso ajudou. Ao mesmo tempo eu era professor também, lá junto com, né, eu comecei a dar aula como instrutor na academia do Fábio, ajudando os outros professores. Então isso tudo fazia eu viver o jiu-jitsu o dia inteiro. Era uma imersão, assim, não é que eu além de eu treinar muitas horas por dia, quando eu não estava treinando, eu estava vivendo o jiu-jitsu, estava dando aula, estava ajudando a dar aula, estava assistindo o jiu-jitsu. Então basicamente eu estava o dia inteiro vivendo isso, e esse volume de jiu-jitsu que me fez chegar rápido. É muito diferente de uma pessoa que leva 10 anos para chegar, mas ela vai lá dar 2 treininhos, 3 treinos, né, na semana, tal. Às vezes eu fazia 3 treinos em um dia. Quando eu estava treinando, às vezes eu estava É. dando várias aulas. Então, Uhum. quantas vezes você está fazendo jiu-jitsu ali, né? Não é que eu sou especial, porque eu peguei rápido, na verdade, até porque o Fábio era um cara muito difícil de dar faixa, era um cara muito exigente. Uhum. Em academias que é comum a pessoa pegar faixa, Uhum. mesmo sem treinar muito em 5 anos, assim, e lá no Fábio não, assim, tinham várias pessoas que tinham mais de 10 anos de treino constante e não eram faixas pretas ainda, faixas pretas. E os resultados que você trouxe, né? Você falou que você ganhou mundial faixa azul, mundial faixa roxa, né? E acho que isso É. também implica bastante, né? Os Azul eu fui resultados. vice, né, É. Ah, mas azul eu fui vice, e marrom eu fui campeão, mas se você olhar lá, tá engraçado que tá como vice, mas aconteceu uma coisa curiosa, né, na final, a gente bateu a cabeça, eu e meu adversário, e aí o Carlinhos deu a medalha para os 2, mas mandou a gente tirar para o ímpar na ambulância, costurando a testa dele, pra dar os pontos para uma das equipes. E aí eu perdi no para o ímpar, por isso que eu apareço como segundo, mas eu fui campeão tanto quanto ele esse ano. Para o ímpar não dá pra. Eu conto essa história é. até no meu livro, que a gente vai lançar agora em agosto. Pô, bacana, Ai, hein? que bom! Aí você volta aqui no contato livre, então, tá? Você volta aqui É, no contato livre. E agosto é o meu aniversário, então, se você puder voltar, eu agradeço, né? Ai, que legal. sim, Ô, claro. ô Daniel, como é que essa questão do corte de peso é muito complicado pra você? Você acha que judia muito do atleta? E essa questão de Sim, corte, de não sei o quê, né? Que desgasta bastante, sim, né, Daniel? sim, desgasta bastante. É difícil, eu brincava quando eu estava perdendo peso, eu falava: "Isso é a única vez que eu não vou sentir falta", porque é muito puxado, né. E é engraçado, eu estava falando isso com o Jean Silva esses dias, que ele Hã, estava treinando numa academia que eu faço fisioterapia, hã. e aí eu falei que o pessoal chega e fala: "Ah não, faltam só 5 quilos, é tranquilo, né". Falei: "Filha da mãe, nunca perdeu peso na vida, e acha que é tranquilo quando você já não tem mais nada para perder, você É, já tá ali no limite, ainda faltam 5 quilos, você não tem gordura, não tem é. nada". Ela fala: "Não, é tranquilo para você que pesa 120, nem pra você ter que perder peso, para você, se você ficar sem comer um dia, você perde 5 quilos. Agora, cara, não é É. fácil, é muito difícil, cara, é muito difícil, cada corpo reage de um jeito, às vezes uma pessoa perder 7 é mais fácil do que outra que tem que perder 3. É um estresse muito grande. Você acha que é justo todo esse estresse que dá no corpo e também dá no emocional? Porque não tem como, não mexer com o emocional, porque eu falo até para o Ednei, se eu estiver errado, você me corrige. Mas a luta começa na cabeça, né? Então, É. descansa emocional. Como é que é? Você acha que é justo fazer todo esse trabalho assim, pra chegar e ter que dar o teu melhor na hora da luta? Na verdade, justo seria injusto se só eu tivesse que fazer e o adversário não tivesse, né. Aí Hum. seria injusto. Como os 2 têm que fazer, tá justo, é o Aham, combinado. Se é o ideal, eu acho que deveria ter um jeito, né, com o tempo, talvez com a tecnologia, aham. de não ter que fazer isso, de ter uma forma ali de medir, de repente, as pessoas pela composição corporal e o que que ela
qual seria o peso ideal ali e colocar um limite e não pode baixar muito daquilo, subir, sei lá, como faria o One tentou fazer isso, eles faziam um teste de hidratação, ele Aham. podia se hidratar, né? Talvez alguma tecnologia no futuro, em breve, a gente consiga ter, porque realmente é puxado demais para os atletas ter que fazer essa perda de peso. Ô, Dênia, essa semana a gente tá comemorando 30 anos do jiu-jitsu. O que que você acha que melhorou daquela época pra cá, assim, que você pode falar pra gente? E o que que tem que melhorar, querido? São 30 anos do Mundial, você quer É, dizer? isso, Isso. querido. Tem, 30 anos de Mundial de Jiu-Jitsu. Ah, melhorou demais, assim, eu vejo da época que eu lutava, o último Mundial que eu lutei foi em 2006, e Aham, ainda era no Tijuca, né, no Rio, aham, e aí foi para os Estados Unidos, aham, e cada ano vai melhorando. Eu acho que, assim, a única coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo a cada ano, eu falo aham, isso com o Siriema, que é o presidente da IBJJF, né, na International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. O jiu-jitsu vem melhorando a cada ano a organização, o campeonato é muito bonito, muito bem organizado. Eu acho que o que falta é o Mundial rodar. Isso eu já falo há vários anos. Acho um absurdo, né? O Mundial começou sendo só no Brasil, porque ainda era um esporte muito nichado, né? O brasileiro jiu-jitsu era praticado basicamente aqui e começava a ser nos Estados Unidos também. Agora, quando ele foi para os Estados Unidos, ele ficou só lá. Isso é muito deletério para o nosso esporte, aham, porque muitas pessoas não conseguem ir, principalmente na faixa colorida, não conseguem estar nos Estados Unidos por 2 motivos. O primeiro é o visto, que é até mais do que o dinheiro, porque o aham, dinheiro, às vezes, se a pessoa é muito boa, ela se vira, consegue um patrocínio. aham, Agora, o dinheiro, quer dizer, o visto é a primeira coisa. Muitos alunos, eu tenho muitos alunos com visto negado que poderiam ir, ter aham, medalha, tudo. aham, O dinheiro, lógico, o dinheiro também conta demais, né? Então, quando o Mundial era no Brasil, a gente tinha bem mais gente aqui competindo e podendo ir buscar, que já é difícil, às vezes, pra um cara de Manaus vir pra cá. aham, E se o evento fosse em outros lugares, América do Sul, Europa, uhum, que facilitasse principalmente essa parte do aham, visto, aham, mas eu acho que o jiu-jitsu cresceria, assim, de uma maneira muito mais rápida. aham. É uma pena isso aí, mas eu acho que em breve vai mudar. Aham. É, eu tava pensando numa questão aqui, né, você falou de ser nos Estados Unidos agora e essa dificuldade toda. Eu não sei se você concorda que o jiu-jitsu, eu percebo que ele está sendo meio que entregue para os Estados Unidos, né, de uma forma muito ruim, porque até os termos, né, que a gente utiliza no jiu-jitsu brasileiro estão americanizando agora, então tudo em inglês. Até tem gente dando curso de inglês para jiu-jitsu, né? Você não acha que está se Tá. perdendo muito nessa questão? O Eu acho jiu-jitsu que, perdendo, assim, né? é natural, os Estados Unidos é o país que valoriza muito o esporte, muito mais do que o Brasil, então é natural os brasileiros mudarem para lá para buscar uma condição melhor de vida. Acho isso excelente, né? E não vejo problema nenhum de ter grandes nomes hoje que são norte-americanos, do jiu-jitsu brasileiro. Acho que ótimo isso, faz parte do crescimento do esporte. A gente não vai dominar para sempre, igual o Japão não dominou para sempre o judô. A gente não vai dominar o brasileiro jiu-jitsu para sempre, mas eu acho uma pena, e eu acho que, assim, o jiu-jitsu ele é exemplo em muitas coisas, inclusive do judô e outras artes, né, por exemplo, de regra. A regra do jiu-jitsu ela é muito mais aberta, ela não vem se limitando de acordo com a política da ocasião e tal. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender, por exemplo, com o judô, que é o seguinte: manter nossos termos, Aham, né. aham, Eu acho que a confederação poderia fazer um trabalho mais forte com relação a isso. Eu acho que, por exemplo, toda academia que você entra de judô, você vai ter uma foto do Jigoro Kano, aham, né. Eu acho que a gente É. deveria ter uma foto do Carlos e do Hélio ali, que são os aham, caras que representaram mais a fundação do jiu-jitsu, brasileiro, em toda a academia. Eu tenho na minha. Eu acho que você deveria ter os nomes, em português também, principalmente, não todos, mas assim, né, o básico, Mata-Leão. Por que que um brasileiro
chama de Rear Naked Choke, entendeu? Um nome tão icônico, né, que é Mata-Leão, Aham. Pois é isso e aí. vários outros, né? É meio triste, assim, ver que a gente tem essa cultura do colonizado, né, de quem não dá valor à sua própria cultura. E para mim isso é um pouco triste. Assim, eu acho ótimo o jiu-jitsu para fora, acho ótimo os Estados Unidos estar crescendo, porque eles têm essa potência do esporte. Uhum. Ótimo ter lutadores na Europa, Uhum. né? Você vê poloneses campeões mundiais, americanos campeões Uhum. mundiais, Uhum. outras qualidades, excelente. Uhum. Mas, cara, quando você vai aprender judô, você aprende o nome seu Enaguia, você aprende o nome, né, Morotegai, É. você aprende. Por que a gente usa double leg em vez de baiana? Eu não consigo entender isso, sabe? Então, essa é a questão que é uma crítica mesmo, assim, né, para entender isso, porque é justamente Cultural, acho que é é, cultural, né? O brasileiro realmente ele se vê como um vira-lata. isso é E aí triste. acho que o que é de fora tem mais valor, A, entendeu? a grama do vizinho é melhor, né? Melhorzinha, né, Daniel? A grama do vizinho, Oi? a grama do vizinho é mais bonita, né? Eu acho que tem essa cultura no Brasil, infelizmente, de achar que você é inferior. Aham. Ô, Daniel, eu gosto do jiu-jitsu porque nunca que a gente for falar de deficiência, tá? Eu tinha uma paralisia cerebral há 6 meses. Os médicos não me deram 3 dias de vida e hoje eu tô aqui. Nunca eu pude participar de uma aula de educação física porque não era adaptado para mim. Os lugares que eu vou, eu tenho que ver se é adaptado, se tem espaço, se tem acessibilidade e um monte de coisa. E o jiu-jitsu do Dani foi o lugar que mais me acolheu, porque consegue adaptar a minha deficiência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como o jiu-jitsu é importante, porque pra mim que tá na ciência, pro cego, todo mundo consegue fazer jiu-jitsu. Ele é estudante quando vai para esporte de alto rendimento. Mas o jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu, é a coisa mais linda do mundo. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. O jiu-jitsu ele é muito democrático, né, Fernanda? Eu acho que, como você falou, uma pessoa cega, que ela teria, né, uma dificuldade gigante de fazer a maioria dos esportes, ela consegue treinar jiu-jitsu, né? Ou judô, luta de agarre. Uma pessoa que tem certas deficiências também, ela vai conseguir. Tem gente que até né, é paraplégico, consegue ir lá, né, e fazer uns treinos. Pessoas autistas, eu tenho um irmão autista também, mais novo. Eh, e então acho que a forma como a luta ela é praticada, ela permite, incluir muita gente, e acho que isso é muito interessante. Por isso que eu me apaixonei, porque a vida inteira eu me senti excluída, sabe? E no jiu-jitsu eu me sinto incluída, sabe? Faz 3 anos que eu pratico e eu me sinto muito incluída. E eu acho isso muito importante. Muito importante. Ah, que bom. Muito importante. E a forma como você faz o jiu-jitsu, de uma forma tão simples e tão eficiente, simples no bom sentido, tá? E tão eficiente que eu acho isso maravilhoso, né? É, A gente tava comentando isso, né, é verdade. Então eu acho isso incrível. A objetividade, né, Obrigado. Fer? A objetividade, eu acho que eu particularmente, a Fer também, a gente estava comentando aí, a gente considera você um dos melhores, né, do jiu-jitsu que eu já vi lutando, né? E realmente, assim, é inspirador. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa por curiosidade. O Poitin é muito bom de pé, mas eu nunca vi ele ser testado é, no chão. O que você pode comentar sobre isso? Cara, eu comento, o Poaté é um super atleta, né, então esses caras são diferenciados. Ele veio na minha academia há uns anos atrás, acho que foi uns 3 anos, e eu estava machucado esse dia, eu não treinei com ele, mas eu puxei o treino e vi ele
trabalhando defesa de costas, eu coloquei ele e tal, para o pessoal atacar e ele atacar também. E ele pega muito rápido as coisas, isso faz 3 ou 4 anos, ele tem uma facilidade muito grande, Aham. é um atleta nato. E ele gosta de aprender, você vê que ele vem treinando muito jiu-jitsu Ruplover. Então, assim, com certeza, ele é um faixa preta de nível, eu sei porque amigos meus já treinaram com ele, falaram: "Cara, que é difícil treinar com ele jiu-jitsu", né. Claro que lá em cima do octógono, Aham. tem a experiência de competição, tal, Aham. né, eu não sei, eu não vi ainda ele lutando, porque ele acaba conseguindo manter a luta Aham. bem em pé. Mas com certeza ele tem um jiu-jitsu de alto nível e se ele precisar usar, ele vai usar lá. Ô, Daniel, e o que você quer pra você? Qual é o legado que você quer deixar ainda que você tem algum sonho ainda que você não realizou e que você quer realizar? Ah, Fernando, eu acho que agora é espalhar o jiu-jitsu, né, para as pessoas, trazer gente que nem imagina que poderia usufruir das ferramentas de evolução que o jiu-jitsu te dá e fazer as pessoas descobrirem essa arte marcial. Aham. Eh, e acho que é isso, deixar esse legado de passar muita gente ter passado ali, ter começado a treinar por minha influência, ou ter treinado comigo, ou na minha escola, ou nas academias filiadas. Eu acho que Aham. agora o futuro é esse. Ô, Daniel, posso te pedir um favor? Você que é um grande cara e é um ser humano incrível. Você falou que tem um irmão autista. Posso te pedir pra você abrir cada vez mais espaços pro para jiu-jitsu também? Que é muito importante. O jiu-jitsu é muito falado, só que o para jiu-jitsu é pouco falado. Eu gostaria também de pedir pra abrir esse espaço. Pra mostrar as pessoas com deficiência lutando também, que eu acho que é importante. Por gentileza, viu? Claro, 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 com certeza, Fernando. O que vocês precisarem, vocês podem me falar para divulgar qualquer coisa do para jiu-jitsu. Tá, Eu estou à disposição. tá bom. Quer fazer mais alguma pergunta pro Daniel? Não, quero só agradecer, né, a participação dele aqui com a gente, e acho que ele tem compromisso também, né, não É, vamos te enrolar muito. E é isso, muito obrigado, viu, Demian, você para mim é uma inspiração. Obrigado mesmo. Daniel, Valeu, obrigado. Foi um prazer participar com vocês, Fernanda. Obrigado. Continua firme aí no jiu-jitsu. Desculpa ter demorado tanto para a gente conseguir marcar essa entrevista, que eu estava numa correria de um monte de compromisso, mas enfim, conseguimos fazer. Quando você precisar de novo, você me fala, tá bom? ô querido, posso te pedir um favor? Claro. A academia sua é em São Paulo. É em São Paulo, na Vila Leopoldina. Quando eu for aí, eu posso ir conhecer você e não tomar. Claro que pode, vai ser um prazer. Eu e o Dinheiro pode junto, hein? Eu quero ir também. Pode. Beleza. Lógico, vai ser um prazer. Vocês me avisem antes pra ver, pra gente combinar tudo certinho Tá. e vai ser um prazer. Tá bom, porque eu quero muito que você me ensina. Como eu tenho muita dificuldade de mexer a parte de baixo, que você treine comigo essa questão do que eu posso adaptar mais e melhorar mais no jogo, tá? Tá bom, vai ser um desafio bom pra fazer. Obrigado, meu amor. Não deixa sua esposa aí por mim, tá? Muita felicidade pra ela, bom. tá? Um beijo, querido. Valeu. Obrigado. Outra. Fica com Obrigado, Deus. tchau. Tchau, um beijo. Forte abraço, até Bom, mais. tchau. Tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast Inclusão e Educação com meu professor e amigo Ednei. Tô emocionado, acho que ele também. E obrigado por tudo, por comemorar esses 3 anos e que venha mais 3 anos, e com fé em Deus, trazer muita coisa boa para vocês, que o jiu-jitsu é uma grande ferramenta de inclusão. Acho que a mensagem é essa, né, Ednei? É isso daí, Fernanda. A gente tem que cada vez mais abrir espaço para a inclusão, né, para que todos possam ter acesso ao, principalmente ao jiu-jitsu, foi a nossa área que a gente falou hoje aqui, e também todas as outras áreas, né, que a pessoa se sinta interessado. Então, inclusão, eis a questão. Essa é a questão. Então, até o próximo episódio, porque inclusão é a questão. Valeu, beijão.